Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 136. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês Salmos, capítulos 3, 4, 12, 13, 28 e 55. Como vocês sabem, estamos no método cronológico. Ontem foi liberado o capítulo sobre a 2 Samuel, onde nós falamos sobre a história de Absalão. E hoje nós vamos nos aprofundar em alguns capítulos do livro de Salmos. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos lendo a Tua Palavra. Precisamos de Ti, Pai, para conhecermos mais sobre a Tua natureza, para conhecermos mais o que o Senhor ama, o que o Senhor odeia, o que Te motiva, e que o Senhor nos ajude nessa caminhada de Te conhecer mais e mais, que possamos encontrar algo novo sobre Você como nós nunca vimos antes, que possamos Te amar mais toda vez que lemos a Tua Palavra, que o Teu poder esteja sobre as nossas vidas, o poder do Teu Espírito Santo esteja conduzindo e guiando os nossos pensamentos e atitudes. Entregamos essa leitura, Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor ministre e transforme os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 3. Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Senhor, muitos são os seus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Mas Tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, pois é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Amém. Salmos capítulo 4, para o mestre de música com instrumentos de cordas. Salmo davídico. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saiba que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. Salmos capítulo 12, para o mestre de música em oitava, Salmo davídico. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Salmos capítulo 13, para o mestre de música, Salmo davídico. Até quando, Senhor,
para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tens feito. Salmos capítulo 28, Davídico. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferentes para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os teus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem, visto que não consideram os feitos do Senhor nem as obras das suas mãos. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Salmos capítulo 55, para o mestre de música com instrumentos de cordas, poema davídico. Escuta a minha oração a Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem me dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam as ruas, mas jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Amém. O Salmos capítulo 3 é um salmo de lamento e confiança, escrito por Davi durante sua fuga na rebelião de Absalão.
Expulso de Jerusalém, cercado por adversários, Davi enfrenta não apenas a ameaça militar, mas também o desprezo daqueles que afirmavam que Deus o havia abandonado. Este salmo expressa sua angústia diante do crescente número de inimigos, mas também a sua confiança na proteção divina representada pelo símbolo do escudo. A experiência de Davi reflete uma crise familiar e política com consequências espirituais profundas. Ele havia sido perdoado por Deus, mas ainda sofria as consequências de seus pecados. No entanto, mesmo em meio ao perigo, ele encontra descanso, reconhecendo que o livramento pertence ao Senhor. Os Salmos 4, Davi expressa confiança em Deus em meio à adversidade. Também escrito possivelmente durante a rebelião de Absalão, ele reflete a busca por justiça e paz, constatando a atitude dos ímpios com a segurança dos justos. O salmo começa com um clamor por resposta divina, seguido por uma advertência contra a falsidade e um convite à confiança em Deus. A parte final destaca a alegria e a segurança que vem do Senhor, independentemente das circunstâncias. Esse estudo examina o contexto, a estrutura e as lições espirituais deste capítulo, aplicáveis à vida cristã hoje. Os Salmos capítulo 12 é uma oração de Davi em meio a um contexto de corrupção moral e engano generalizado. O salmista lamenta a escassez de pessoas fiéis e denuncia a arrogância dos ímpios que usam palavras enganosas para manipular e oprimir os necessitados. Diante dessa realidade, ele clama por intervenção divina e deposita sua confiança na fidelidade de Deus. O salmo se divide em 3 partes: o lamento sobre a ausência dos justos, a súplica para que Deus julgue os ímpios e a certeza do livramento divino. Davi contrasta as palavras enganosas dos homens com a pureza da palavra do Senhor, que é comparada à prata refinada. O Salmos 13 é uma oração também de Davi que expressa um profundo sentimento de abandono e desespero diante do silêncio de Deus. O salmista repete 4 vezes a pergunta: até quando, Senhor? Refletindo a sua angústia prolongada e a sua luta contra o desânimo. Esse padrão literário é comum nos salmos de lamento, onde o autor passa da aflição para a súplica e, por fim, para a confiança na fidelidade divina. Davi está cansado de fugir, de se esconder, de ser humilhado e não ver uma luz no fim do túnel. Este salmo é uma expressão do seu lamento, uma voz da sua dor, uma voz gritante da sua dor. A repetição da pergunta até quando, Senhor, 4 vezes nos primeiros versículos, reforça o desespero do salmista e a sensação do abandono que ele sente. Contudo, no final do salmo, Davi se fortalece na certeza do amor leal de Deus, uma das palavras-chave para compreender a fidelidade divina no Antigo Testamento. O Salmos 28 é um clamor de Davi por socorro diante da ameaça dos ímpios, seguido por um louvor confiante à salvação do Senhor. Estruturado como uma súplica individual, o salmo expressa a dependência do salmista em Deus, sua justiça e fidelidade. Ele inicia com um apelo urgente para que Deus não se cale, pois a ausência da resposta divina significaria sua ruína. Nos primeiros versículos, Davi roga para não ser contado entre os perversos que falam de paz, mas agem com maldade. Em seguida, ele exalta a justiça de Deus e celebra sua proteção. A conclusão traz uma intercessão pelo povo de Israel, pedindo que Deus os guarde e os conduza como um pastor. Esse capítulo 55 trata de quando o inimigo é um amigo. Ele é atribuído a Davi e carrega marcas profundas de angústia, perseguição e traição. Apesar do texto não mencionar explicitamente o momento histórico, muitos intérpretes ligam sua composição à revolta de Absalão, filho de Davi, e à traição de Aitofel,
um dos seus conselheiros mais próximos. Esse episódio está registrado em 2 Samuel 15, e nós lemos já esse capítulo, e ele se encaixa perfeitamente na atmosfera de dor, conflito interno e decepção descrita pelo salmista. Independentemente do cenário exato, o salmo reflete um momento em que a confiança humana foi despedaçada e somente a esperança em Deus permaneceu. A tradição judaica e cristã também percebe neste salmo ecos da paixão de Cristo, sobretudo por sua relação com a traição de Judas. Como salmo didático, conforme o título hebraico Maskil, ele visa não apenas expressar sentimentos, mas instruir espiritualmente. Escuta a minha oração a Deus, não ignores a minha súplica. Davi fala com urgência. A angústia que transparece em sua voz revela que ele está cercado de inimigos e desamparado. Os versículos seguintes detalham o tormento interior, pensamentos perturbadores, barulho de ameaças e a crescente hostilidade de seus adversários. O salmista não está apenas sob ataque físico, mas emocional e espiritual. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. O salmista aqui descreve uma crise de pânico. O desejo de voar como uma pomba e fugir da tempestade é comovente. Como cristão, entendemos esse impulso. Há dias em que o coração quer apenas escapar da dor, mas a vida de fé não permite fuga sem propósito. O deserto que Davi menciona representa um lugar de aparente paz, ainda que isolado. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Essa virada é notável. Depois de relatar tanto sofrimento, Davi reafirma sua confiança. Ele ora à tarde, de manhã e ao meio-dia. Isso mostra sua perseverança e disciplina espiritual. Como cristãos, nós somos lembrados de que nós devemos manter a oração constante, especialmente em tempos de crise. O versículo 18 afirma que Deus guarda o salmista ileso na batalha. Isso não significa ausência de ataques, mas a preservação da alma em meio ao caos. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Davi fecha com conselhos que ecoam por gerações. Ao invés de carregar o fardo da vingança ou da angústia, ele entrega tudo nas mãos de Deus. O verbo de susterar, carrega a ideia do sustento contínuo, como o de José, que alimentou sua família no Egito. Ele então profetiza que os traidores serão lançados na cova da destruição. A linguagem aponta para o juízo definitivo. Ao contrário dos justos que são sustentados, os ímpios não viverão metade de seus dias. Tanto Aitofel quanto Judas se enforcaram, confirmando a seriedade do texto. O Salmo 55 antecipa a experiência de Jesus com Judas. Ambos foram traídos por amigos íntimos com quem tinham comunhão espiritual. Amém? Que o Senhor continue falando em nossos corações e te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.